Fala pessoal, começando o nosso quarto episódio aqui do Birdcast, podcast que te faz voar. E ao meu lado, Henrique Botti, meu sócio. Apresenta aí, Botti. Pessoal, hoje estamos com um convidado aqui mais do que especial, o Vagnão, da Blue 3. Vagnão, é um prazer te receber aqui. Imensa estar com você. Honra imensa. Queria que você começasse se apresentando um pouco aí pra galera, pra quem não te conhece ainda, né? Você falando um pouco de você aí pra gente começar esse papo incrível. Pô, legal, galera. Pô, prazer é meu, obrigado aí pelo convite. E quando o João me convidou lá, a agenda é um pouco apertada, mas eu falei, pô, preciso ir lá, né? E eu acompanho um pouco do conteúdo e tal. Pô, eu acho que vocês vão arrebentar. Parabéns aí pelo trabalho aí. Tenho certeza que eu vou trazer mais sorte ainda para vocês aí. Escutar isso já fica bom demais, né? Fica muito animado já fica animado demais, cara. Pô, legal. Cara, eu nasci em Franca, né, interior de São Paulo. Família simples, meus pais... meu pai era caminhoneiro, depois virou barbeiro, abriu uma barbearia lá em Franca, na periferia da cidade, né? Hoje não é mais periferia, mas na época era. O bairro se desenvolveu bastante, chamava Parque Vicente Leporace, né? Chama ainda. E uma vida simples, né? Meu pai, minha mãe cozinheira, foi cozinheira por muito tempo no hospital psiquiátrico, chamado Allan Kardec, lá na cidade, Franca. E assim, eu sempre fui um cara esforçado, sempre fui estudioso, né? Sempre tirava boas notas na escola. E chegou ali, mais ou menos com 12 anos de idade, é uma fase que você começa a querer ter as tuas coisas, né? Comprar o teu tênis, comprar a camiseta que você quer. E meu pai, né, meus pais não tinham condição de me dar. E aí eu falei, pô, eu preciso arrumar um trabalho. E aí foi quando eu tive meu primeiro trabalho no supermercado, chamava Graneiro, não existe mais, é um supermercado familiar, ali na Cidade Franca. E comecei a trabalhar como empacotador, né, com 12 anos de idade. Do supermercado. No supermercado. Já estava querendo atingir a liberdade financeira cedo, né? Comecei já a querer poder comprar minhas coisinhas, né? Porque com 12 anos você... Já começa a ter vontade, né? Já começa. Comprar, sair, pagar com o meu dinheiro, né? Não vai ser o cinema. Esse senso é legal. E aí, você acredita que um negócio legal, né? Que eu ganhava, acho que eu lembro, era R$140 na época. Eu trabalhava porque eu estudava de manhã, então eu trabalhava do meio-dia. Não, eu chegava da escola meio-dia e entrava no supermercado às 1h da tarde. E ia até às 9, 10 horas da noite, né? No supermercado. E tinha que estudar, chegar em casa, tomar banho, jantar, estudar, fazer algum trabalho de escola e tal. E no período que eu fiquei no supermercado, eu separei uma grana. Todo mês eu guardava um dinheiro, já comecei a poupar naquela época. E aí eu ajudei meu pai a trocar de carro, que ele tinha um Escort bem velho, assim, e eu ajudei ele a comprar um Corsa Wind. Era bem mais caro, né? Um Corsa Wind vinho, 2 portas, sabe? E eu falei, não, pai, troca de carro e tal, porque às vezes tinha que levar, numa festa, eu morava muito longe, né? E às vezes ia levar numa festinha de amigo e tal, e eu ficava meio com vergonha, né? De chegar lá de Escort, de Fusca. Muitas vezes às vezes de Fusca, levar para a escola e tal. Andei muito de ônibus, né? Mas aí ajudei meu pai e trabalhava muito, assim, né? Comecei como empacotador, depois passei a comprar. Eu era moleque, eu lembro que chegavam os vendedores da Nestlé, assim, e falava, pô, eu quero... Quem eu falo para comprar, né? Eu era um moleque lá, ao mesmo tempo que eu ficava empilhando as caixas e repondo as mercadorias nas gôndolas, né, do supermercado, eu também peguei essa responsabilidade de ajudar nas compras, né? Então, isso foi a primeira experiência que eu tive com o mercado de trabalho, assim, né, no supermercado. E foi muito bom, porque desenvolveu bastante o meu lado comercial, né? Porque você conversa com todo mundo, você está ali empacotando as coisas. Cliente o tempo inteiro chegando na loja, tem fornecedor dali. Exatamente. Conversa e vai, pega isso, e pega um bujão de gás e leva a compra no carro. Leva para Dona Maria ali, vai. Isso foi mais ou menos em que ano?
Para o povo ter Cara, uma noção. isso aí foi em 97, 97. mais ou menos. 97, 98. Legal. Por aí. É porque é legal a gente ter uma noção assim, porque hoje a galera nessa idade de 12, 13, 14 anos, os pais estão querendo empurrar, né, sabe? Aquele filho que tá na cama assistindo Sim. Netflix e tal, Fica só vão no querendo videogame ali. fica só no videogame e tal, então é bacana demais ver que E é legal, né? Que o Vagnão, com 12 anos, já teve essa vontade de fazer É. acontecer ali, falando, não, ó, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero a gente ter pode as ver que coisas. as grandes histórias de sucesso, inclusive a sua é uma, começaram cedo assim, né? Você acha que isso te deu essa vontade desde cedo te deu alguma coisa? Formou uma base, assim, Isso, pra alguma você base, ser Sem quem... dúvida, sem dúvida, porque quando você não tem a experiência tão cedo assim com o trabalho, eu acho que você acaba não acostumando com isso, né? Então, a minha rotina era acordar às 6 horas da manhã para ir para a escola, chegava correndo, tinha que, né, almoçar, escovar os dentes, colocar o guarda-pó ali e tinha que pegar cartão 1 hora da tarde. Então, você já pega uma responsabilidade Desde e um jovem. compromisso de horário, de hierarquia, que você tinha o chefe ali, você tinha o gerente, né? Que isso já vai criando na tua memória, na tua cabeça, que existe uma organização, existe um porquê de tudo, né? Quando essa água está aqui, né? Alguém teve que colocar ela aqui, teve que vender, teve que distribuir, teve que colocar na geladeira porque ela está gelada. Alguém teve um movimento de logística para ela estar aqui na mesa, né? Alguém teve que comprar, alguém teve que vender. Então, você começa a entender o porquê das coisas muito cedo. Entendi. Né? Então, que é o que o Mário Sérgio Cortella fala lá, ó, que ele falou pro filho dele, a vaca não dá leite. Você tem que acordar às 5 horas da manhã, separar o bezerro, pisar no cocô da vaca, Tudo. entendeu? E tirar o leite. Então, o leite... E aí tem muitos jovens, né, muitas pessoas que abrem a geladeira e acham que o leite apareceu lá sozinho. Veio da caixinha ali. Exatamente. Exatamente. Então, você começa a ter um pouco mais de visão, de entender um pouco como funcionam as coisas, né? Então, quanto antes você aprender isso, eu acho que você acaba saindo um pouco na frente das outras pessoas que... E é muito legal, né, Botti, o Vagnão falar isso, porque hoje que a gente vê, né, Vagnão, assim, o pessoal vê às vezes a gente como jovens protagonistas, né, em muitas das coisas que a gente faz. Só que, igual eu e o Botti, é o que você fez, né? A gente teve essa vontade de quanto antes fazer acontecer, de não esperar, mesmo a gente tendo uma boa condição, qualquer coisa, mas criar a própria história. Ter esse push, falar, ó, vou fazer acontecer a minha história aqui, vou trabalhar. E é isso que a gente mais quer passar para os jovens e influenciar. Eles serem os protagonistas da própria história, assim como você começou com 12 anos ali. E é legal dizer, pessoal, assim, por exemplo, hoje o Wagner é uma pessoa totalmente empresário bem-sucedido. Cara, ele não começou ali direto como CEO. Não, foi uma evolução, né, Wagner? Sem dúvida, é degrau por degrau, né? Eu falo muito que os jovens hoje em dia não têm paciência, né? Por conta da quantidade de informações que ele se alimenta todo dia. Então, você acaba querendo pular algumas etapas, né? Mas não existe sucesso sem muito trabalho, né? E sem você ir degrau por degrau. É claro que tem algumas pessoas que sobem o degrau mais rápido, né? Mas tem que ir degrau por degrau, porque senão você pode, a primeira frustração que você tiver, você pode descer muito rápido os degraus, né? Então, acho que é importante isso. E aí, depois do supermercado, eu acabei indo para Pernambucanas, né? Foi quando eu fui para Pernambucanas e aí eu desenvolvi mais ainda meu lado comercial. Você foi trabalhar lá como comercial na Pernambucanas? Na Pernambucanas, na verdade, eu entrei no depósito, eu conferia caixas, depois virei líder do depósito, né, do estoque. Então, por exemplo, Dia das Mães, chegava lá 1.500 volumes, 2.000 volumes. E você tem que... Aí você tinha uma minuta, assim, que você tinha que... Aí tinha um assistente que me cantava os códigos. Então, 310, 255, dígito 8. E você tinha que procurar. Em papel? Era mais ou menos um bloco desse tamanho. Não tinha iPad, software, né? Não tinha software. Vai, ticando com caneta. Vai. Na mão raiz, né? Na mão, raiz. Então, eu entrei no depósito, aí rapidamente virei líder do depósito. E aí... você liderava essa parte do depósito da Pernambucanas? Isso eu tinha 15 anos, assim. Nossa, olha aí. Por isso que eu acho que as coisas da minha vida foi meio precoce, justamente por eu ter começado muito cedo, né? E uma vontade de não estabilizar, de não ficar
aonde eu estava. Então, pô, eu ficava um período ali, pô, preciso crescer, quero mais. Ficar então, estagnado, né? Parado. Então eu no supermercado, eu era empacotador, virei repositor, e aí até quando eu fui sair do supermercado, eu lembro que a dona do supermercado falou assim, pô, mas a gente queria colocar você de fiscal de caixa, mas você é muito jovem, então não dá, agora não dá, mas pô, não saia e tal. Meu pai teve que ir lá conversar com ela, porque eles não queriam deixar eu sair. Queria que você ficasse lá no Queria que eu ficasse, Ah, e você já estava querendo sair então para outro lugar? Não, para ir para Pernambucanas, porque eu deixei um currículo lá, certo. E eles me chamaram e eu passei na entrevista. Ali na loja do centro, né, Wagner? Na loja do centro ali. Lá em Franca? Lá em Franca? bem no coração ali da cidade. Foi o primeiro lugar em Franca que teve escada rolante, meu pai fala. Na loja Pernambucanas. Pernambucana historicamente, assim, toda cidade você tinha uma igreja, você tinha uma igreja, uma agência do Banco do Brasil e a Pernambucanas. Tipo, toda era cidade configuração. Pernambucanas. E na época eu fui para lá, entrei no depósito e aí, na época o gerente viu o meu potencial e rapidamente eu virei vendedor do setor de eletroeletrônicos. Então, foi quando eu desenvolvi bastante meu lado comercial, vendendo geladeira, fogão, micro-ondas, ferro de passar, enfim, eu virei vendedor. E aí, primeiro mês eu fiz 160% das vendas, depois fiz 200%, fiz 180%. Acho que em 3, 4 meses eu virei líder da área de eletroeletrônico. E o interessante é que, assim, na época, eu tinha 16 anos de idade e a galera quando eu assumi a área, tipo, era tinha quantos anos, mais ou menos? 24, 28, 27, vocês eram bem mais velhos do que eu. E aí, você tem que conquistar o teu espaço, né? Ser liderado por um mais jovem. Cara, hoje, você imagina, já tem preconceito. Imagina a época, né? Mais ainda. Pô, esse moleque aí vim aqui querer me... Então, eu sempre... E aí foi quando eu aprendi que liderar é pelo exemplo. Que, pô, não é porque o cara te colocou lá que você... Não, agora você é o cara que dá as ordens aqui. Entendi. Você, por mais que ele coloque, você não vai ter a liderança das pessoas assim real, sabe? Você tem ali descendo da empresa, mas eu tinha que conquistar isso, sabe? A liderança ela é conquistada. Não é imposta. Essa é a diferença de liderança e de chefiar, né? Exatamente. Chefiar é apontar e liderança é você ir na frente. Pegar na mão ali e vamos junto fazer acontecer. É o cara que vai na trincheira lá e é o primeiro a tomar um tiro. Né? Esse é o líder, né? Então, e aí o que eu comecei a fazer? Eu chegava mais cedo, é legal essa história, eu chegava mais cedo e eu entrava no depósito e como eu tinha muita facilidade de número de código, porque tinha passado 2 anos conferindo caixa, então o cara, vamos supor, ele cantava 233-888/9, estava numa página, e quando ele cantava, sei lá, 998-775, estava na 58ª página, então eu já tinha uma noção de onde estava, então assim, eu tive sempre muita facilidade para guardar número, e aí eu passava no depósito, e eu olhava o que tinha no depósito. Por quê? Porque na época fazia muita diferença. Então, assim, era uma concorrência entre Magazine Luiza e Pernambucanas. E aí o cara falava assim, pô, quero comprar a geladeira, eu vou levar. Pô, mas tem a pronta entrega? Essa era a pergunta sempre. Pô, não tem. Você perdia uma venda porque não tinha a pronta entrega. O cara ia no Magazine, enfim. E aí eu falei, pô, eu preciso saber o que tem no estoque. Para eu falar pro cara, para não ter que ligar para um cara, eu tenho esse papo. Né? Porque não tinha... Você jogou rápido, né? Não tinha um sistema para você... Software. Hoje você fala, tem essa geladeira. Em um clique... Eu ia lá e eu decorava praticamente todas as coisas que tinha no depósito. Todas. Tá louco. E aí o que acontecia? Na hora da venda, mas eu quero levar, tem a pronta entrega? Eu tenho, tem 2, tem 1. Então, e aí como eu sabia, eu decorava os códigos dos produtos. Então, assim, na hora que eu ia preencher a nota fiscal... Não, vendia um tanquinho Arno Lavette, que tinha na época, um Color Mark. Então eu coloquei, o código do tanquinho era 200, 450, dígito 7. Então eu já tinha de cor e sabia preencher a nota. Porque era uma pasta que tinha assim preta, eu não tinha que abrir a pasta. E ficar procurando. Então, e o que aconteceu? Eles começaram a ver isso, os vendedores. Então, ele vendia lá uma TV. Ô Wagner, tem essa TV lá embaixo? Tem 3.
Da Panasonic? Tem 3. Tá. Ô Wagner, pô, tô vendendo aqui um videocassete. Quantos tem lá? Cara, esse não tem, acabou. Putz, acabou, tem que ser por pedido. Então eu comecei a virar referência. Você controlou o estoque. Exatamente, de o que tinha no estoque. E aí, eles preenchendo a nota. Ô Wagner, qual que é o código desse micro-ondas aqui? Cara, 300, 480, dígito 8. Ele já preenchia a nota, colocava o valor que tinha feito e ia só passar no caixa. Então, eu comecei, além de ser um bom vendedor, eu passei a conquistar as pessoas pela quantidade de informação que eu tinha. Uma referência interna. Uma referência interna. E aí, o que aconteceu? Pô, ia até auditoria na Pernambucanas, vinha alguns auditores de fora. Como eu tinha essa facilidade com números, eu ajudava a auditar os produtos da empresa, né? E aí, entrei em processo, em plano de carreira, eu ia ser... Se eu virasse o chefe de vendas, eu ia ser o chefe de vendas mais jovem da Pernambucanas. Na época, tinha 236 filiais em 6 estados. Caramba. Eu tinha 17 anos. Né? Não, então o seu degrau de sucesso começou com 12, 17 já estava liderando, com 17 anos. E mais, liderando pessoas mais velhas. Mais velhas. Isso. Isso é um diferencial. Mas aí tem alguma coisa, porque existe uma molecada que começa a trabalhar e tal, e não tem essa... E a principal área da Pernambucanas, porque... Eram os produtos mais complexos que tinha para vender. Exato. Lá você tinha cama, mesa e banho, vender enxoval, vender tecido. Ali. E eu vendia, cara, uma geladeira de R$5.000, R$4.000. Então, o valor agregado era muito maior. Porque, assim, o último setor que você ia era para o setor de eletrônico. Você passava geralmente começava ali, sei lá, no social, vendendo calça, camisa, que é mais fácil. Depois você ia pro tecido, camisa e banho, baixo, tapete. E aí, por último, você ia pro eletroeletrônico. Então, assim, os melhores vendedores estavam no setor de eletroeletrônico. Eram os mais seniors, vamos dizer. Entendi. E eu já pulei essa etapa e já fui direto pro setor de eletro. O que você acha que tem alguma coisa que você fez foi o que, na verdade, o ponto de chave para você ter essa escada tão rápida nesse degrau aí para liderar, chegar com 16, Então, eu vou te dizer o porquê que o que aconteceu? Teve uma época que eu tava na Pernambucanas e aí eu entrei de férias da escola, porque aí eu passei para trabalhar à noite quando eu fui para Pernambucanas, então eu começava de manhã e até às 6 da tarde eu ia de bicicleta, saí de bicicleta e ia para a escola. E aí eu peguei umas férias e tinha um cara que fechava, ele trabalhava até a noite, ele entrava 1h e ia embora à noite, porque ele que fechava, chegava os auxiliares de limpeza, ele que fechava ali, ficava no depósito, e eu substituí ele. Esse cara era um cara muito de confiança, porque ele tinha a chave da Pernambucanas, e eu substituí ele, fechando a loja. Fiquei 30 dias substituindo, então eu trabalhava normal durante o dia, e à noite, como eu não tinha faculdade, e eu ganhava um troquinho a mais, eu ficava até às 10 da noite e ia de bicicleta. Eu lembro que eu ia de bicicleta, passava em frente ao cemitério, morri de medo. Nossa! Era moleque. 17 anos passando em frente ao cemitério à noite. E aí outro negócio legal que eu chegava mais cedo na Pernambucanas e trabalhava no crediário. Eu comecei a aprender o crediário. Falei, olha, eu quero aprender como é que funciona. Porque às vezes eu venho fazer uma venda e o crediário simplesmente não aprovava essa venda. E aí eu falava, poxa, eu preciso aprender por que ele não aprova, qual que é o scoring lá. E comecei a entender. Então, o gerente muitas vezes chegava, pô, mas o que você está fazendo aqui, cara? Tu é vendedor, tu trabalha no depósito, antes de eu ir para venda. Trabalha no depósito. Cara, eu estou aqui aprendendo. E aí você foi por vontade própria? Vontade própria, sem ganhar um centavo, sem nada. Eu chegava 2, 3 horas antes e ficava lá aprendendo. Foi proativo ali. Você já consegue ver uma das coisas que fez, então. O diferencial está aí, né? Então assim, o gerente passava da loja e falava, poxa, eu acho que esse cara é diferente, né? E aí passei, obrigado, né? E aí eu passei E aí eu acho que ele começou a me olhar diferente, até por isso que eu pulei. Esse cara aqui é diferente. Exatamente. Mas aí, olha que interessante, para você entrar em plano de carreira, você precisa conhecer todos os setores da loja. Então, eu passei por todos os setores. Então, quando eles falavam, você vai ser, vamos entrar em plano de carreira aqui para você virar um chefe de vendas, um gerente. Aí fui para o cama, mesa e banho, fui para a área de tecidos. Então,
O cara chegava lá, na época tinha, hoje eu acho que nem tem mais área de tecidos na Pernambucana. Eu quero levar um microfibra. E aí você começa a aprender, né? Você vai desenrolar o tecido, aí daqui para cá tem 1 metro, né? Porque não dá para você ficar medindo no metro certinho. Então você aprendia algumas coisas que daqui, se você pegar o tecido daqui até aqui, dá 1 metro. Então, eu quero 3 metros desse tecido. 1, 2, 3. E cortava, embrulhava, pesava, dava o preço pro cliente. Então, acho que foi um pouco isso, por isso que eu subi pegava tão muito, rápido. você viu que legal, né, Bolt? Pegava muitos detalhes, né? Não, e a atitude. Atitude de não esperar alguém mandar para você fazer. Você faz proativo. Sim. É legal, né? Que muitas vezes o pessoal sempre o que mais fala, diferencial. Qual que é o seu diferencial? Sou uma pessoa proativa. Fica só na teoria. Não tem essa atitude de fato de ir lá e fazer acontecer. Na verdade, o que o empreendedor mais quer, quem chefiava, acho que você lá no Pernambucanas, o que o empreendedor mais quer é gente assim, é gente com atitude. Sem dúvida. Você teve desde cedo ali, o que você fala muito na Blue, né? Atitude de dono. Dor de dono. Dor de dono ali, de estar ali junto e fazer, não vou fazer só por isso aqui, só porque está no meu cronograma fazer isso. Cara, eu vou fazer a mais. Não, e assim, queimava uma lâmpada, por exemplo, no setor de eletro, eu trocava. Eu não chamava ninguém para trocar, né? Então precisava, eu vi que tinha algum problema, eu mesmo tentava resolver. Então, acho que isso realmente é uma dor do dono, porque na época o gerente veio isso, quantas pessoas, na época tinha 120 funcionários lá, né, a loja, então quantas pessoas tinham essa dor na época, né? Então, acho que por isso que ele... E eu era um cara realmente de confiança, porque eu já liderava no depósito, que era um setor, assim, que precisava ser um cara de muita confiança. Então, mesmo o jovem... ali, né? Você fala, cara, o cara vê a mercadoria ali, você libera a mercadoria para o cara levar. Então, tem que ter confiança. Tem que ter muita confiança, né? Então foi isso, assim. E aí na Pernambucanas, eu conheci meu sócio, né? A gente conheceu na Pernambucanas. Sócio da Blue? Sócio da Blue. Porque eu falo que a sociedade nossa não foi uma sociedade que virou amizade, foi uma amizade que virou sociedade, porque a gente saía juntos, porque ele trabalhava no setor de eletro e eu trabalhava no depósito. Então tinha essa conexão de, o que tem aí, geladeira, um cliente meu, acabei de vender um fogão, ele vai pegar aí. Então a gente se falava muito com a galera do eletro, né? E aí a gente virou amigão, assim, e aí ele saiu, foi pro banco, e aí eu fiquei na Pernambucanas, mas aí ele viu que eu estava crescendo bastante, virei líder do setor de eletro e tal, e em plano de carreira, ele falou, cara, apareceu uma oportunidade lá no banco, e, poxa, eu não sei se vai dar certo, mas eu queria te indicar. Vai estar o superintendente regional, vai estar aí, e vai estar o gerente geral e tal, e, tem uma galera lá para entrar, já na sala de ações, na parte de investimentos, e eu vou te indicar. E ele me indicou. E aí eu lembro que tinha, sei lá, uns 15 pessoas lá, e a maioria, 14 já tinha trabalhado em banco, já tinham tido uma experiência com o banco. Entendi. E eu tinha 18 anos, nunca tinha trabalhado em banco, né? E aí eu fui o primeiro a chamar. E aí eu falei, poxa, eu vou falar a verdade, vou abrir o coração e vamos ver o que acontece, e seja o que Deus quiser. E aí estava o regional, estava o gerente geral, e aí eu comecei a falar da minha vida, da minha história, como eu estou falando com vocês aqui, né, vindo de uma família simples e tal, mas que eu tinha uma força de vontade e uma força de querer vencer na vida, sabe, muito grande. E aí acabou a entrevista, tal, falei da Pernambucanas, falei Supermercado, ele virou pro gerente geral e falou, pode cancelar todas as outras entrevistas, você está contratado. E aí eu fui contratado, e aí legal que depois, como eu entrei como assistente, e aí eu virei gerente, muito rápido também, da sala de ações. E aí no dia que ele foi me anunciar que eu era gerente, ele chamou, eu lembro como se fosse hoje isso, ele chamou todos os gerentes regionais ali, de agência, e aí fez uma reunião normal, pediu para eu participar, eu não sabia, e falou, e aqui eu queria agora promover um cara, que lá atrás eu entrevistei ele, tinha outras pessoas para entrevistar, e no dia eu cancelei as outras entrevistas, contratei ele, porque eu vi um brilho no olhar dele muito diferente. Isso, até hoje, eu nunca mais esqueço, porque ele falou isso para mim, ele era superintendente regional, então você imagina
quantas pessoas ele já não tinha Marcou, entrevistado, e ele falou, eu vi um brilho no olhar, e hoje ele está sendo primeiro gerente, pô, vem cá, Wagner e tal. Pô, e aí chorei, enfim, e aí virei gerente. Legal. E foi um momento muito emocionante. E fiquei um período legal, ganhei muitas premiações como melhor gerente do Brasil e tal, me destaquei bastante em oferta pública, porque eu já entrei Você chegou a ganhar prêmio de melhor gerente do Brasil? Cheguei a ganhar, ganhei na época. Inclusive, uma das premiações que eu ganhei como melhor gerente, eu ganhei R$10.000 em Vale Compra da Submarino na época. R$10.000, e esses R$10.000 foi o dinheiro que eu usei para a gente abrir nosso primeiro escritório da Blue 3. Caraca. Que foi numa salinha de 30 metros quadrados. Eu pedi conta, então saí praticamente sem nenhum dinheiro. E aí esses R$10.000, eu lembro como se fosse hoje. Entrei no site, a gente comprou 3 computadores com esse dinheiro, uma máquina de café. Café não pode faltar, né? Uma máquina de café, porque a gente recebia os clientes, era uma sala de ações, então os clientes iam lá para operar. Então foram 3 computadores, uma máquina de café e um bebedouro. Eu lembro como se fosse hoje. Na verdade, 3 computadores não, era 3 para os clientes, 2, né, para mim e para o Leone, 5 computadores, uma máquina de café e um bebedouro. A gente usou esses R$10.000 Com prêmio. Com o prêmio que eu tinha ganhado olha aí. como melhor gerente. Você estava falando eu vou te cortar só para pegar um ponto que você tinha falado. Você tinha falado lá da sua fome de vencer, né? Aquela fome de ganhar, de vencer. Escala de 0 a 10, quanto você acha que isso aí impactou para você ser quem você é hoje? De 0 a 10? 0 a 10. Cara, acho que 9, né? Porque um ali você depende ali de algumas outras pessoas, né? Sorte, outras pessoas, estar no lugar certo na hora certa. Time, Com as né? pessoas certas. Ter o time certo. Então, acho que um pouco é isso, né? Primeiro, assim, que eu sou um cara muito religioso, né? Então, eu tenho absoluta certeza que é Deus, assim. Se não fosse Deus, eu não estaria onde eu estou, né? Me dando sabedoria, me dando saúde. E eu acho que ele faz a parte dele, eu fiz a minha, né? A gente faz a nossa no dia a dia. E tem muito disso, você está no lugar certo, na hora certa, que eu acho que é Deus que faz isso. Ele, entendi. Sabe, ele coloca você nos lugares E isso certos. que o Wagner falou, dessa coisa de colocar as pessoas certas na hora certa, eu lembro também que isso aconteceu comigo para entrar na Blue, que inclusive o André Rezende, Aí você vai ter que contar para a câmera. Tem gente que não sabe. Que indicou para o Rezende no dia que eu fui conversar com o Wagner lá no escritório em São Paulo. Quase que eu não fui, que acabou de última hora, era para ter sido uma hora antes. Pô, é verdade, cara. E eu lembro desse dia. E olha como foi as coisas. O André tava lá, e aí no outro dia eu tava na aula na FIA, e o André me ligou. Aí ele falou, tem um superintendente nosso aqui que vai fazer uma área nova e tudo. E aí eu vou falar para ele te ligar, pode ser? Eu falei, pode, né? Mas tudo porque foi assim, Deus, né? Com certeza de estar no momento ali, qual que era a chance, né? De estar numa área nova, o André tá junto, indicar, o Wagner tá lá, então esses momentos, né? Eu acho que realmente são pontos de viradas nas histórias, assim, isso aí é assim, incrível, quando você olha uma história assim, a do Wagner, e consequentemente também aconteceu, provavelmente com você também, né, Vogt? Então, assim, isso é muito legal. Não, e o Guilherme fala uma coisa, cara, o Guilherme Benchimol, né, meu amigo, meu sócio, e meu mentor, né? A gente se encontrou agora outro dia no G20 lá. A gente jantou junto e ele fala uma coisa muito legal, assim, que eu gosto de replicar isso, que se você estiver parado numa estrada ou numa avenida e teu carro parar e você ficar ali encostado no carro, ninguém vai parar para te ajudar a empurrar. Mas tenta sair do carro e empurrar o carro. As pessoas passando e você sozinho ali empurrando o carro. Mesmo que ele tá difícil sair do lugar, mas você fazendo força e empurrar. Eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas vão começar a parar. Então, eu acho que na minha vida o que eu tenho feito é empurrado meu carro e muitas pessoas têm me ajudado a empurrar, sabe? Pessoas até melhores do que eu e têm me ajudado a empurrar. Então, eu acho que isso acaba refletindo um pouco da tua pergunta, né? Não basta você ter só... Você tendo a força de vontade, por isso que eu dei nota 9, as pessoas vão vendo essa tua força de vontade e quem não quer estar perto, né? Ou ter na empresa, ou estar num negócio com pessoas assim, né? Que tem força, que tem dor de dono, que querem crescer, que querem vencer, que não ficam numa zona de estabilidade, né? Querem sempre mais. Então,
Você não esperou a sorte bater na porta ali, né? Não. Você se expôs a ela. Exatamente. Bacana. Empurrem os seus carros, pessoal. Empurrem seus Empurrem os carros. seus carros. Empurrem seus carros. É isso aí. E você abriu o primeiro escritório da Blue com esses 10 mil reais, né? Quando foi o primeiro escritório? Cara, Sim, o primeiro escritório foi em agosto de 2007, lá na Praça Barão de Franca, num edifício chamado Edifício Esmeralda. Tradicional. Foi o primeiro escritório que a gente abriu. Era só eu e meu sócio, o Leone. E aí todos os clientes que eu tinha do banco eu levei comigo, né? Ah, que bacana. Todos os clientes que operavam com a gente na época, a gente trouxe para esse primeiro escritório, né? E era uma outra corretora, né? Na época era a Planner, não era a XP. A gente abriu um escritório da Planner, que era uma das maiores corretoras na época, né? E aí a gente... Pô, e olha que legal, né? A gente abriu em agosto de 2007. E aí o que aconteceu? Poxa, eu ganhava, sei lá, R$1.000 por mês no banco. Contava moedinha para levar minha esposa, que era minha namorada na época, no cinema. E aí foi um movimento assim de transição, porque eu abri a empresa, saí de casa para morar sozinho, que eu sempre tive uma vontade de entender como é que era morar sozinho, né? E uma coisa que eu lembro, que me chamou muita atenção, que eu deixei um dia fui tomar um Danone de manhã, para sair para trabalhar, e peguei a colher, tomei esse Danone e deixei a colher lá, do mesmo jeito que estava, como eu fazia em casa, né? Deixei lá na pia. Eu cheguei, era 8 horas da noite em casa, estava cheio de formiga a colher, porque não tinha ninguém para lavar a colher para mim. Opa, não lavou Então, sozinho. E você começa a entender, aí você começa a dar valor na tua mãe, na tua esposa depois que você casa. Então foi uma escola para mim ter morado sozinho. Então, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Nessa época né? você já tava... Então, nessa época você foi morar sozinho? Foi o mesmo ano que eu abri a empresa. escritório. Entendi. Mas você já estava namorando antes? Já, eu comecei a namorar, eu tinha 17 anos. E a Maristela 16, né? Nós estamos até hoje juntos, faz 20 anos já. Que bacana. Legal. Namoramos, acho que 7 anos, depois... moramos 7 anos, vai fazer agora em maio 13 anos de casado. Pô, então ela acompanhou toda essa história. Toda essa história. Andava de ônibus comigo, de bicicleta, então ela tem fez toda a evolução, né? Toda a evolução. É a maior sorte de um homem é encontrar uma boa mulher. Parceira. Uma boa parceira. Sem dúvida. Tem um provérbio, né, na Bíblia que fala que a mulher sábia edifica um lar, a tola o derruba com as próprias mãos, né? Então, você ter uma mulher sábia do teu lado realmente é muito importante. Insights. 30 metros quadrados, ali em Franca. E aí, assim que a gente montou, eu estava falando, eu ganhava R$1.000. Ganhava R$1.000. E passei, no primeiro mês que eu montei o escritório, eu ganhei de comissão R$13.000. Foi assim, 13 vezes mais. Mas calma aí. Primeiro... Porque lá no banco, se eu fizesse 50 mil de receita, 100 mil ou 1 milhão, eu ganhava um salário de R$1.000. Indiferente. É indiferente. Por isso que eu acredito muito na meritocracia, de, você fez, você ganha. Por isso que hoje, praticamente, quase todas as nossas áreas da empresa são comissionadas. Você fez, você ganha. Né? O João sabe, o cara da área comercial, ele tem um percentual ali. Você fez, você vai ganhar em cima do que você movimentou. Seu mérito trouxe. Não tem limite para você ganhar. O cara lá não pode ganhar mais do que eu hoje na empresa. Se ele fechar um big deal, ele vai. Então, eu passei a viver de comissão. Então, eu lembro que a bolsa estava subindo e tal, e a gente só tinha um produto que era ações. E aí eu fiz essa... A gente fez um mês legal, foi para 3 mil. Eu falei, putz, cara, aí segundo mês, 15 mil. Terceiro mês, 20 mil. Eu falei, eu vou ficar rico. É isso. Vou ficar rico. Encontrou o caminho das pedras. Exatamente. E aí, eu acho que eu vivi a maior escola de toda a minha vida, né? Porque o Bill Gates fala, né, que o sucesso é um péssimo professor, né? E o fracasso é um ótimo professor, né? Então, logo no início de 2008, a gente ali bombando, fui lá, tirei um Civic Zero, eu e meu sócio, a gente tirou um New Civic Zero e tal. Cara, vamos ficar rico. Agora vamos ficar rico. E aí veio a crise subprime nos Estados Unidos, a bolha imobiliária. Em abril, o mercado bateu o topo lá, 74 mil pontos, depois começou só a cair e veio para 29 mil pontos, né? E aí você vê que eu só vinha crescendo, assim, né? Empacotador, depois virei promotor desse mercado,
depósito na Pernambucana, quer dizer, evoluir, sair de um supermercado de 5 lojas em Franca para uma rede de 236 lojas no Brasil. E aí, depois começou com o próximo. Aí depois fui para um banco, saí de um varejo, fui para o mercado financeiro, né, com mais de 2.000 agências no Brasil. Então, eu vim nessa escadinha só subindo. E aí, quando você passa, que eu falei, não, vou sair do CLT, vou empreender, e abri o primeiro escritório e fui empreender, e eu tive vários meses bons, aí foram 6, 7 meses, né, de sucesso. E aí, quando veio a crise, foi a primeira vez que eu tive que andar 2 casas para trás. Entendi. Né? Então... E essa volta é difícil, né? É difícil, pela idade, né? Não tinha maturidade. Você tinha quantos anos nessa época? Cara, nessa época eu acho que eu tinha... Foi 2008. Eu tinha... Eu tô com 84, 94, 2004... 24 anos. 24. Eu tinha 24 anos. 24. Então, abri a empresa com 22 para 23, com 24 a gente já teve esse movimento. E aí, e foi a maior escola da minha vida até hoje. Tudo que eu estou vivendo hoje, eu agradeço a Deus por ter passado aquele momento. Né? E por isso que eu acredito muito em Deus, porque como Ele vê o futuro, Ele fala, não, eu preciso... ensinar dessa forma aqui. Porque quando você só acerta na vida, você cria uma ilusão... Né, o teu ego, a tua vaidade, fala assim, cara, você é o cara. E aí, você sabe que você não é o cara, porque existem várias coisas que te ajudaram a estar lá. Não foi só por você, sabe? E então, veio essa crise lá fora. Quer dizer, quem imaginava que ia ter uma crise na época? Né? Logo no início do meu início de empreender. E aí o mercado começou a afundar, as pessoas não queriam operar mais, e um escritório de investimentos, ele viu do quê? De movimentação, sim. Compra, venda. As pessoas pararam de movimentar, tive que vender meu carro, a gente passou a faturar nada. Né? Ah, foi para zero. Eu tive que vender meu carro, tipo... E aí eu falei, não, mas aí a gente não desistiu. Eu falei, cara, a gente tem que... Pô, não é possível. Eu lembro que eu estava uma imagem assim que eu tenho, eu estava num posto, estava eu e meu sócio assim, e eu virei para ele e falei assim, cara, eu lembro direitinho essas palavras, falei o nome do empresário lá em Franca, eu falei, esse cara faz 20 anos que ele ganha dinheiro, cara. O Zezé de Camargo e Luciano faz 20 anos que tem sucesso. E comecei a gente durou 6 meses, cara. 6 meses o nosso sucesso, né? Por quê? E aí você começa a questionar um monte de coisa, né? O porquê, né? E, enfim, mas hoje eu entendo, depois que passa, você entende que foi uma prova que você passou para você ganhar musculatura psicológica, para você ganhar casca grossa, e para eu estar vivendo tudo que eu estou vivendo hoje e pensar todos os dias que a qualquer momento pode ter uma crise, pode ter alguma variável que mesmo você mitigando todos os riscos, você sendo um cara muito bom, muito fora da curva, com uma mega força de vontade, mesmo assim existem variáveis fora que não depende de você e que pode impactar de maneira muito forte a tua vida. Desculpa te interromper, mas assim, 6 meses empreendendo, você passou 12 anos no mercado de trabalho, você começou a empreender, essa atitude é difícil de se tomar. Sim. Geralmente a pessoa, quando ela acostuma na CLT, o ganhar todo mês, né, certeza que vai ganhar, para empreender é um pouco mais complexo. E aí você tomou essa pancada em 6 meses. Não. Lá na hora que você tomou essa pancada, que é muito difícil, teve alguma coisa que fez você não desistir? Porque eu falo, desistir, na verdade, é a coisa mais fácil, né? Sim. Porque você larga a toalha. Sim. Continuar essa dor que é o difícil. Teve alguma coisa que você... Cara, tem uma coisa assim, que coisa que eu tinha? Eu não tinha mais nada para fazer, era meu plano A. Eu não tinha plano B, entendeu? Exato. Então, quando você não tem um outro plano, ou era dar certo, cara, ou era dar certo. Eu conto uma história dos vikings, né? Que os vikings, eles saíam para conquistar territórios e o capitão do barco viking, ele colocava fogo no navio. Por quê? Porque em algum momento, se os soldados dele vissem que estava perdendo a batalha, eles tinham um plano B, eles poderiam voltar para o barco e ir embora. Vamos perder aqui, eles estão em mais pessoas. E o que o Viking faz, o capitão do barco? Ele punha fogo no navio. Porque, cara, não existe mais barco, não tem mais volta. Uhum. Cara, ou é conquistar aqui ou é conquistar. Não existe sair. Então, eu falei, cara, eu não vou voltar a ser CLT. Né? Não vou voltar a trabalhar para ninguém. Eu sei do meu potencial.
isso aqui precisa dar certo. E aí, você não entende? Você não tem outro plano, cara. Então, eu acho que Porque às vezes a pessoa bola o plano A, aí se der errado o plano A, porra, vai eu pro tenho o B. plano B, eu vou trabalhar na fábrica do meu pai, eu vou trabalhar com o meu irmão, ou então, pô, eu mando o currículo, não, cara. No seu caso era só um. E aí não Era tem a só mesma um. garra, né? Pra fazer acontecer Exato. de primeira ali. Exatamente. Fala, não, se não der certo, tudo bem, eu faço Eu falei, cara, beleza. Pô, caímos no chão, sacudi a poeira e vamos embora. Bora. Vamos levantar. Então, a gente vendi meu carro, aí a gente ficou só com o carro do meu sócio, né? Porque esse mercado é um mercado que vende status, né? Assim, imagina eu chegar lá com um Fusca para visitar o cliente, um cara para pegar o dinheiro dele. Precisa, eu o falo cara assim, grande. esse cara, como é que eu vou colocar o dinheiro com uma pessoa Se ele não anda de... quebrada? Então, você tinha que vender isso. Mesmo eu não tendo condição na época, você tem que passar essa aparência, né? Ter um bom terno, né? E isso custa. Então, eu falei, cara, vou vender meu dinheiro. Pô, se a gente tiver mais 6 meses aí ruins, pô, essa grana a gente consegue não fechar. E aí foi quando eu recebi uma ligação na época eu estava na Planner, e aí em 2008 para 2009 eu recebi uma ligação da XP, do Marcelo Maisonave, que era o sócio fundador junto com o Guilherme Benchimol, que fundou a XP junto com o Guilherme, e ele cuidava da área de expansão. Falou, pô, cara, eu estou pesquisando aqui e vi aqui em Franca e, pô, achei teu nome, eu queria bater um papo contigo. A XP era no Leblon ainda, e aí fui conversar com o Marcelo lá na época, e aí eu não fechei com a XP, né? Porque a XP ela estava vindo muito forte com o modelo educacional, né? Falar, cara, em vez de... curso, né? Bote, em vez de você vir e falar, me dá teu dinheiro que eu vou investir para você, eu falava, Bote, vem aprender primeiro, vem assistir uma palestra a mim, vem fazer um curso meu, para depois você investir de maneira consciente. Então, a XP entrou muito nesse lado educacional, né? E aí eu gostava disso, e eu falei, poxa, eu acho que essa empresa... E aí foi quando eu saí da Planner e fui para a XP. E aí eu falo que a XP me ajudou a me tornar empresário de verdade, né? Porque na Planner, por mais que eu era um empreendedor, mas eu não tinha um CNPJ. A Planner tinha um CNPJ dela, eu plugava nesse CNPJ, a gente rachava os custos e rachava a comissão do que gerava de receita. Na XP, ela falou assim, cara, você precisa abrir tua empresa. Porra, tá bom. E aí foi quando a gente falou, cara, como é que nós vamos chamar a empresa, né? E aí na época eu queria WL Investimentos, que era Wagner Leone Investimentos. Pô, não, vamos colocar Franca Investimentos, né? E aí, não. Essa fase do nome ficou um tempo ali. E aí, cara, vamos contratar uma empresa? Aí contratamos uma empresa lá, e aí ele apareceu com o nome, Blue Trade Invest, né, que era o nosso antigo nome. Blue de azul, né, de lucro, trade de operação, de negociação em inglês, invest de investimentos. Então, operações de investimentos com lucro. Essa seria a coisa assim, né? E a gente gostou, a gente era muito forte no trade, né, na bolsa, porque era o único produto que tinha na época. E aí, esse foi assim que surgiu o nome Blue Trade. Esse processo demorou quanto tempo? Só de curiosidade, esse processo de nome. Foi rápido, assim. Eu tenho uma característica, cara, que assim, depois que eu decido alguma coisa, eu tento colocar em pé rápido. Entendi. Muito rápido, sabe? Assim, eu não fico... Postergando. Eu coloco para executar, porque eu acho que a execução é 90%. Você prefere errar nesse processo E corrigir rápido. Do que ficar com um plano no papel. Porque se você tiver um plano no papel e não sair do papel, ele é só um sonho, né? Ele nunca vai tornar realidade. Então, tomada de decisão rápida e ação mais ainda. E execução rápida. Bacana. Bacana. Esse é um insight fodido. E Vagnão, quando que a Blue, de fato, a Blue Trade, você entendeu assim, ó, começamos a dar certo, agora é uma empresa, o negócio vai fazer acontecer, né? Que foi ali a época que eu lembro de 2012, que a Blue começou a ganhar corpo. Como que foi esse processo, assim, que mudou a chave, assim? Vocês ficaram maiores, assim, sem contar com esse processo de 2019, que foi, de sem fato, dúvida. Mas como que foi esse começo? Assim? Eu falo que tem 5 passos que nos trouxeram até aqui, né? Anotem. Pega papel e caneta aí. Mas assim, na minha vida, né? O primeiro, com certeza, foi eu ter deixado a CLT e ter empreendido. Então, acho que esse foi o primeiro passo. Saído do banco e ter montado um escritório. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi eu ter
saído na época, né, da corretora que eu estava e ter ido para a XP, porque a XP ainda não era tão forte. Então, assim, eu troquei de cavalo certo, né? A XP depois virou um monstro, né? Me ajudou a ser empresário e, assim, é como se eu tivesse jogando, sei lá, no Palmeiras, vou falar Palmeiras porque eu sou palmeirense, se eu estivesse jogando no Palmeiras, tivesse vindo para o 15 Piracicaba e o 15 Piracicaba virou o PSG. Entendi. Então, eu acertei, por isso que eu falo um pouco da sorte, e do feeling também, né? Do time, né? Esse foi o segundo passo. O terceiro passo, eu acho que foi quando eu deixei de ser médico e virei dono do hospital, ou seja, eu era assessor, eu atendia os clientes, e aí eu deixei de atender os clientes para cuidar da empresa, para virar empresário mesmo. Então, que foi a cabeça que pensa, né? Que pensa no macro, olha a gestão, olha número, contrata pessoas, né? Esse foi um mindset, porque até então, e você tem hoje 90% dos escritórios de investimentos, mais de 90%, você vê que são escritórios de investimentos onde os sócios fundadores ainda atendem clientes. Ainda tem carteira, né? Não é um business assim de verdade. Entendi. O que é um business? Um business, na minha opinião, é quando você tem perpetuidade. Pô, se o Wagner hoje deixar de existir na Blue, a Blue segue o jogo, ela segue a vida. Tem o André que toca comercial, eu tenho o Léo, eu tenho o CFO, eu tenho o cara de expansão. A empresa segue normal, né? Então, eu acho que aí você tem um business de verdade. Mas quando você tem uma operação que depende muito de uma pessoa só, ou do fundador, do gestor, pô, eu entendo que você não tem uma empresa ainda de fato, sabe? Entendi. Você tem um escritório ali que a maior parte da receita do faturamento vem de você, né? E é difícil as pessoas pagarem muito caro por isso, porque, cara, esses caras amanhã, ficar internado ou acontecer alguma coisa com ele, não tem mais negócio. É aquele começo, né? Eu empreendedor, né? Fica preso a você, a empresa está centralizada à imagem, né? Exatamente. Então, esse foi o terceiro passo, deixar de ser médico para virar dono do hospital. O quarto passo, com certeza, foi a gente ter virado a chave para o shopping financeiro. Então, para vocês terem noção, na época, a gente só operava ações. Só. A gente não fazia... Era só ações. As corretoras foram criadas para intermediações, né? E aí a gente foi para os Estados Unidos entender como é que funcionava o mercado americano lá. E chegando lá, a gente teve uma surpresa muito grande, que mais de 95% dos americanos investem em corretoras, em plataformas abertas como a XP, como a Blue. E aí a gente achou sensacional. Pra você ter noção, toda a família americana tem 3 pessoas de confiança: um médico de confiança, um advogado de confiança e um financial advisor de confiança, que é o assessor financeiro. A nossa profissão, hoje, o do assessor de investimentos, é a 6ª profissão mais desejada do americano. Então, o cara sonha em ser médico, advogado, arquiteto, e sonha em ser um financial advisor. Então, a gente trouxe esse modelo para o Brasil, né, junto com a XP, e a gente começou a deixar de operar só bolsa e passou a oferecer todos os produtos para os clientes. Vocês abriram o leque, né? Abrimos o leque. Então, você imagina, por que shopping? Por que esse termo? Porque no shopping, se a gente sair agora e for no shopping, ele vai comer um hambúrguer, você vai comer uma pizza, eu vou comer um arroz, feijão e bife, que é o que eu gosto de comer, e nós 3 vamos comer o que a gente quiser, mas junto, no mesmo lugar. Então, é a conveniência, né? Onde você... Vendendo comodidade. Você tem tudo ali. Você tem uma roupa infantil, masculina, um relógio. Então, você é uma plataforma, uma conta, onde você consegue comprar... ter acesso a todos os produtos do mercado financeiro. Então, você ia no Bradesco, você tinha acesso só a produtos Bradesco. Você ia no Santander, você só tinha produtos do Santander. Então, quando a gente foi lá e viu que na Charles Schwab você tinha acesso a fundos do Morgan Stanley, do JP Morgan, do Merrill Lynch, do UBS, você fala, cara, numa única instituição eu tenho acesso a todos esses produtos, né? Então, a XP foi a pioneira, ela trouxe esse modelo de shopping financeiro para cá e a gente virou essa chave muito rápido. Eu falo porque... Teve um escritório, eu não vou falar o nome, óbvio, mas teve um escritório que nasceu no mesmo ano que nós e ele demorou a virar essa chave. Demorou. A gente virou muito rápido e ele demorou. Porque era difícil você tomar essa decisão, porque você comprometia muito o teu faturamento no curto prazo, porque você deixava de ganhar 0,5% ao dia, que era a tabela da Bolsa, por operação na Bolsa, na época, para 0,50 ao dia para ganhar 0,10 ao ano, vendendo LCI, LCA, CDB. Então, você tinha que ter um volume muito maior.
Mas eu sabia que era um passo importante, que eu ia sangrar a empresa no curto prazo, mas que eu ia ter um impacto muito grande, porque o cara punha 5, 10% do patrimônio dele em ações. Mas quando eu falava que eu tinha mais produtos, não sendo só ações, produtos de renda fixa, fundos, previdência. Opa, também o cara não manda só 5, 10%, ele manda 50%, 70%, até 100% do dia dele está no banco. Mas está pensando no longo prazo, né? Exatamente. Então, eu falo que sempre que eu tomei decisões pensando curto prazo e as mais fáceis, foram as decisões erradas. Sempre que eu tomei as decisões pensando no longo prazo e sendo as mais difíceis, sempre foram as mais corretas. Então, esse foi um passo importante que a gente teve, e de ajudar mesmo ali, de fato, o brasileiro a investir melhor, né? Porque até então, antes era, cara, a gente tentava ali acertar a compra, a venda de ações, né? E tentar indicar ações. Depois a gente passou a fazer um planejamento financeiro para o cara mesmo, né? Para o cliente. Falou, olha, quantos anos você tem, com quantos anos você quer viver de renda? Que eu falo que faço uma analogia que a nossa profissão é muito parecida com a do médico, né? Então, o médico vai lá, você fala, olha, estou com uma dor aqui, ele vai te examinar, vai fazer um diagnóstico e depois vai te receitar algum remédio. E a gente é a mesma coisa, a gente ouve o cliente, vê o momento de vida que ele está e depois a gente vem com algumas opções de saúde financeira dele. Exatamente. Então, esse foi um passo importante, o quarto passo. E o quinto e último, que talvez seja o mais importante, foi o modelo de partnership, né? Que a gente foi um dos primeiros escritórios também da rede a ter um modelo de partnership, que é um modelo que você tem pouca literatura hoje no Brasil e no mundo, mas com certeza é um sucesso em qualquer empresa que tem esse modelo, que é onde eu dou a oportunidade de todos da empresa, sem exceção, independente da área, do tempo, de serem meus sócios. Então, é onde eu divido esse meu sonho, que eu tenho, meu sonho grande, de empreender, eu divido com qualquer um que esteja comigo, que tem a mesma gana que eu, que tem a mesma dor de dono que a minha, de dividir a dor que eu tenho sentando praticamente na minha cadeira e falar, cara, eu quero ser sócio junto com você. Então, isso também mudou a gente patamar, com certeza, sabe? As pessoas, a gente está em hoje mais de 137 sócios, e semestralmente, as pessoas que atingem seus objetivos, a gente convida elas para entrar no partner, ser um sócio da Blue3, e aí é sócio de verdade, ele compra, a gente não dá participação, ele compra, ele paga um valuation ali interno, e ele vira sócio mesmo, assim, apresentação de balanço, ele acompanha, distribuição de lucro, a gente... É ser dono mesmo. Exatamente. Também. Legal. Caraca, isso é forte demais. É uma aula, né, na verdade. É um podcast, verdade... mas é um verdadeiro MBA que a gente está tendo aqui. Wagner, eu sempre comento muito no JP, você falando lá do quarto princípio, né, que você acha que foi um dos motivadores do sucesso, é o tal do negócio que o povo chama de Customer Centricity, né? Que é o que a Amazon, naquele livro que eu gosto sempre de enfatizar, que é As Cartas de Bezos, que ele fala que tudo o que uma empresa pensa em receita, em balanço, em contabilidade e tal, tira de lado, coloca o cliente no meio e depois vai acertando o resto. Isso é uma coisa que vocês fizeram na Blue, quando vocês decidiram falar assim, vamos abrir o leque, que isso vai melhorar a experiência do nosso consumidor e depois, no longo prazo, a gente vai começar a ganhar dinheiro. Pensou no cliente ao máximo. Perfeito. E é verdade, sempre é consequência. A gente sempre teve a nossa característica de focar no cliente, em primeiro lugar, né? Tanto é que o nosso NPS hoje é o maior das 20 maiores operações, é um dos maiores da rede, né? A gente tem um NPS hoje de 94,5. Então, assim... O NPS, para quem não sabe, aí que está nos assistindo, é um indicador de satisfação do cliente, né? A gente contrata uma empresa independente, ela manda um e-mail para o cliente de 0 a 10. Então, 9 e 10 são promotores, 7, se ele der 7, 8 é neutro, e abaixo de 7, 6 para baixo, é detrator. Então, a gente tem 94,5, né? Porque geralmente quando você tem uma operação menor, é mais fácil você ter um NPS maior. Mas quando você passa a ter uma operação como a nossa, aí, com quase 30 mil clientes, né? Quase 16 bilhões sob custódia, e praticamente no Brasil inteiro, em 15 cidades,
é muito difícil você manter, você continuar crescendo e dobrando todo ano de tamanho como a gente dobra, e você ter um NPS tão alto. É mais um barquinho, né? Um navio exatamente, gigante tá virando ali. Exatamente. Então, isso mostra que a empresa atende muito, a gente trata muito bem o cliente, né? A gente atende ele muito bem. E eu acho que a gente só está aqui até hoje justamente por conta de atender muito bem o cliente dos nossos processos, né? Porque eu falo que toda empresa é pessoas e processo. Pessoas e processo. Acho que qualquer empresa, desde de uma barraquinha de cachorro-quente até uma multinacional, uma big company, pessoas e processos. Se tiver as pessoas certas e os processos certos, a coisa acontece. Porque, na verdade, uma operação de uma empresa, ela pode, assim, dependendo do concorrente, ela pode ser facilmente estudada. E ser copiada. E ser copiada. Agora, as pessoas, não tem como um concorrente seu ou um concorrente de podcast nosso copiar as pessoas que estão com a gente. Isso é muito verdade. Sempre, eu acho que o Wagner vai concordar comigo. Relacionamento, né? Você tem um bom relacionamento, porque eu vejo muito lá, eu posso falar isso, também sou parte da Blue, o relacionamento com o cliente não é só uma coisa de, isso aqui é produto de investimento, temos assim. Você senta ali com o cara, você conversa sobre a vida dele, você conversa como foi o final de semana dele. Sem então, dúvida. Vai muito além de só chegar e oferecer, esses aqui são os produtos, invista comigo. Não, é muito mais, é um relacionamento mesmo. Não, a gente fez uma pesquisa agora recentemente com a nossa base de clientes, perguntando o seguinte, o que era mais importante para ele. Né? E a gente fez algumas perguntas. A primeira, confiança. A segunda foi atendimento, relacionamento. E a terceira, rentabilidade. Então, você vê que assim, claro, todo mundo busca resultado e o nosso intuito, mas não é isso, entendeu? Porque tem muitas variáveis que não dependem da gente, né? Quem imaginava que ia ter uma pandemia, a bolsa ia cair 50%, ter circuit breaker. Então, assim, o importante é o que você faz quando vem essa crise. Porque ninguém faz nada querendo fazer com que o outro perca. Pelo contrário, você quer que... Né, isso é do ser humano. Uma relação ganha-ganha, né? Exatamente, relação ganha-ganha. Mas você tem várias coisas fora... Várias variáveis aí. Que, cara, não depende de você, né? Então, acho que isso explica um pouco aí da nossa organização, dos nossos processos e por que a gente é tão eficiente, né? Então, acho que atender o cliente bem é a primeira coisa, e é relacionamento, que é o que você falou. Porque o relacionamento, eu mesmo, eu ia fazer uma reunião com o cliente, eu falava 45 minutos da vida dele, da família, dos filhos, né, da empresa dele, e 15 minutos final ali falava da carteira, né, falava dos investimentos, quer dizer, porque é relacionamento. E eu acredito tanto nisso que eu estou montando agora, estruturando um modelo na empresa, que eu acredito que o assessor 2.0, que é o assessor do futuro, é o assessor que tem um relacionamento com o cliente. Ele 100%. Então, assim, eu tenho uma mesa hoje de renda variável para falar que é um especialista de renda variável só para falar de bolsa com o meu cliente. Eu tenho um cara só para falar de renda fixa com o meu cliente. Eu tenho uma pessoa só para falar de seguros de vida, planejamento sucessório. Eu tenho uma pessoa que só fala de câmbio internacional. Tem uma pessoa... Então, assim, eu tenho vários especialistas e o assessor é o cara do relacionamento. É a pessoa que tem a relação próxima, que está numa crise, ele está próximo do cliente, ele liga para o cliente, ele faz call, ele fala, olha, agora o momento tem que ficar quieto, não dá para mexer agora, ou então, não, vamos usar essa estratégia. Então... Está quase intermediando ali, né, a situação. Exatamente. O que o Wagner falou a estratégia é colocar essas várias caixinhas à disposição do assessor e o assessor com o cliente. Perfeito. E você falou que você tá modelando isso daí agora, né? Então, na minha visão, me corrija se eu estiver errado, o que você está fazendo é assim, muitos escritórios concorrentes estão agindo de um jeito e você está se planejando para implementar um novo modelo, acho que de gestão, pode-se dizer? É isso, de gestão. A gente já implementou, então a gente já tem uma mesa de renda variável rodando há, sei lá, 10 anos. Uhum. A mesa de renda fixa a gente montou há 6 meses. Então, só para você entender, um assessor ele sai de casa de manhã, ele tem uma reunião às 9, ele tem outra às 11, ele passou ali 2 horas falando com cada cliente, ele vai almoçar com um cliente, ele volta 2 horas da tarde, ele está cansado, ele fez 3 reuniões falando de mercado, de política, falando da vida da pessoa, né, trocando ali informação. E quando ele chega à tarde, ele não vai conseguir fazer 20, 30 ligações ali para falar do mercado, identificar oportunidades. Se você tem uma pessoa que não está ali na rua, né,
E ele está o dia inteiro ali acompanhando, ele só faz isso, ele está ali, pô, em frente ao computador. Você gera escala. Você Entendi. tem uma pessoa que está Pô, o assessor está numa reunião com o cliente. O cliente liga, fala assim, cara, que dia que a Petrobras vai pagar dividendos? Cara, eu estou numa reunião aqui agora, eu não consigo te responder. Cara, fala com o meu broker, fala com o cara que mexe, que é o especialista em renda variável. O dólar entende? caiu, o que eu faço? O que eu faço? Cara, fala com o meu broker. Então, a gente tem essas áreas de suporte para poder dar vazão e deixar a vida do assessor mais fácil na ponta. Isso é uma coisa... acho que eu estava lendo um livro, esqueci o nome agora, que fala de first mover, né? Que é você, aquele primeiro do mercado a tomar uma decisão diferente. Porque eu vejo, tá? Porque eu conheço alguns escritórios Sim. de assessoria também. Não tem esse tipo de modelo. Não. Isso é uma coisa diferenciada. O que você acha? Vamos por assim, você precisou tirar isso aí da sua cabeça, você precisou estudar em algum lugar, você precisou procurar, buscar para mudar esse modelo. De onde surgiu? Tipo assim, é uma coisa que vem, é uma coisa de feeling, ou é uma coisa de mercado? Como que é? Eu acho que até para melhorar a pergunta do Bot, para a gente entender no macro total aqui, como que você aí não classificaria ali esse processo de formar uma ideia inovadora? Até para a gente aprender também, e o pessoal está aprendendo. Cara, é difícil assim, né? Eu falo muito daquele livro Outlier, né? O Fora de Série, né? Das 10 mil horas, né? Pô, o Jordan só virou o Jordan depois das 10 mil horas. Então, eu acredito muito nisso, em hora de voo. Hora de voo. Então, eu tenho muita hora de voo nesse mercado, né, cara? E aí eu acho que, vem algumas inspirações assim. Cara, eu acho que para esse caminho, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Eu estava vendo que o mercado de duas áreas que a gente implementou agora, que eu estava vendo que o juro ia subir, porque a inflação começou a disparar. Eu falei, cara, esse juro vai subir e eu acho que as pessoas vão querer demandar mais renda fixa. Por quê? Porque, se você tem 12% ao ano, você fala assim, cara, ao invés de eu arriscar aqui no mercado de ações, eu vou ganhar 1% ao mês aqui sem risco. Então, a gente precisa montar uma área, como a área de renda variável deu muito certo, com brokers operando bolsa, eu falei, eu preciso montar uma área de renda fixa, que é a mesma coisa que o broker faz, mas identificando oportunidades para o investidor em títulos de renda fixa, né? Então, a gente montou isso, eu falei, cara, e aí que tá, eu tive essa ideia e aí executei ela em julho. Então, em julho, agosto, setembro, foram os 3 meses ali que a gente trabalhou, né, o terceiro trimestre. E aí, outubro, novembro, dezembro, a gente já, o que a gente fazia antes em renda fixa, a gente passou a fazer, 5, 6 vezes mais, né, implementando essa área. E a outra área foi a área internacional, que é no qual o João trabalha hoje lá com a gente, que foi uma área que eu falei, poxa vida, o ano que vem é um ano de eleição, eu não sabia que ia ter guerra, mas um ano de eleição. Estabilidade política. Eu falei, vai ter uma instabilidade, vai ter uma volatilidade. E eu não sei quem que vai entrar no poder, mas eu acho que é importante ter um pedaço do patrimônio da pessoa lá fora. Não só num fundo cambial. Sim. Porque você diminuir o risco Brasil, sabe? Cara, aconteceu alguma coisa, eu tenho uma reserva lá fora. Então foi quando eu chamei o meu head da área de seguros, o Rafael Rezende, falei, cara, nós temos que estruturar uma área internacional aqui na empresa. E você é o cara que vai tocar. Cara, eu pensei na área assim assado e tal. E aí ele colocou para rodar. A gente já está faturando já tem uma área. Então, assim, é legal você uma área que não existe. Sim. Nasceu ali e hoje já está, já estamos com quase 10 pessoas. Foi em 2021. Oi? Foi em 2021 que ela nasceu. Foi outubro de 21. Então, nós estamos em março agora, já vai fazer... Eu entrei na VU com o nascimento da área. Caramba. O João veio para trabalhar nessa área. Que legal. E Vagnão, hoje falando um pouco de insights mesmo assim, hoje se fosse puxar a Blue 3 pelo tamanho que está, hoje não é a mesma empresa que era há 2 anos atrás, não era a mesma empresa que foi há 5 anos atrás. Eu queria saber de você, nessa fase que foi em 2019, que a empresa cresceu, criou um tamanho absurdo ali. Como que foi isso? Como foi para você na gestão? Caramba, como que eu vou fazer agora tudo isso? Porque foi muito rápido, assim. Eu lembro que foi de 8 bi para o outro ano. A gente saiu, a gente dobra todo ano. Na pandemia a gente saiu de 3 bi para 8.
Nossa. E a gente já tá... Semana que vem a gente deve anunciar os 16 bi. Com do de BH. A gente abriu um escritório, em Belo Horizonte, estamos abrindo em Campinas. Então a gente deve bater os 16 bi semana que vem, provavelmente. A gente vai anunciar. Então a gente praticamente dobrou de novo. E assim, a gente está falando de um ano de pandemia, um ano de crise, de guerra. Né? Gente saindo de ativo de risco. Exatamente. Pra você ter noção, o mês passado, a gente captou mais de R$1 bilhão que saíram dos bancos e vieram para Blue 3. Coisa linda, hein? Né? Isso então, é uma vitória, cara. Então, você vê, mesmo na crise, e aí eu gosto de falar uma coisa, né, do protagonismo, né, porque assim, eu falo para todo mundo que se eu quisesse colocar uma culpa, se eu tivesse fracassado, pudesse colocar uma culpa na pandemia, todo mundo ia entender. Cara, vamos ter que mandar X% das pessoas embora, porque, acabando de vir da pandemia, guerra agora, ano de eleição, todo mundo ia compreender. E a gente quase triplicou de tamanho numa pandemia, né? Então, eu falo que um negócio legal assim, do protagonismo que muita gente, principalmente o brasileiro, né, ele gosta, às vezes, de se vitimizar, de tentar terceirizar a culpa. Né? E eu falo muito para o meu time isso. Né? Isso está tão enraizado no brasileiro que até na semântica do português isso está enraizado. Né? Então, se você, Bote, você está andando na rua com uma mochila indo para a escola e aí teu livro cai da mochila, no português eu falo assim, ô Bote, teu livro caiu. Vagnão, obrigado. Você vai pegar o livro e pôr na mochila. É como se o livro tivesse caído sozinho da tua mochila. Como se ele tivesse cometido um livrocídio. Né? Ele tivesse caído sozinho. No inglês Bote, you drop at your book. Você derrubou seu livro. Ele não caiu sozinho. Né? Quanto que você ganha lá na tua empresa? Eu ganho, R$5 mil. Mas te pagam mal lá, né? É desse jeito, né? Aquela tua tia vai conversar contigo, mas te pagam mal lá, né? Quer dizer, já transfere a culpa para o empregador. No inglês how much money do you make? Quanto que você faz de dinheiro? Você faz. E eles não falam ganham, né? Não, porque a gente fala assim, quanto é que você ganha por mês? Os caras falam assim, quanto é que você faz por mês? Você não consegue nem formular a frase. How much money do you make? Quanto que você faz? Quanto você gera de riqueza, de dinheiro? Então, você vê que na semântica do português, a gente já vitimiza. Então, assim, eu passo isso pro meu time, cara. Não é culpa do governo, ou da pandemia, ou de quem lá seja, cara. A culpa é minha. Se deu certo, é minha. Se deu errado, é minha. E eu acho que se cada um puxar esse protagonismo, né, para si, eu acho que as pessoas poderiam tá bem melhor do que na situação que estão, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu levo da minha vida, assim, principalmente em momentos difíceis, né? O que eu vou fazer? É um ano de eleição, independente de quem ganhar, se é um ano mais difícil, eu vou trabalhar mais. Eu vou acordar mais cedo, eu vou ficar até mais tarde no escritório, eu vou viajar mais, eu vou reduzir custo. Eu preciso fazer a minha parte, né? Então, eu acredito muito nisso, pelo menos. Sensacional. E, Vagnão, quais são os projetos futuros aí para a Blue em si? Qual que é a sua visão em relação a ele vai soltar o spoiler lá? O Vagnão falou que ia soltar um spoiler lá? Vou soltar. Será que solta? Exclusivo no Birdcast. Exclusivo aqui no Birdcast, hein? Essa o mercado não sabe ainda. A XP fez a Vila XP, né? Sim. E no interior ali de São Paulo, e a gente agora vai fazer a Vila Blue, que vai ser um lugar, a gente praticamente já fechou o terreno, tem 6 mil metros quadrados. Lá em Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto, a gente vai ser um lugar aí, sei lá, de aproximadamente uns 5 mil metros quadrados. E o que eu vou fazer? Hoje a gente está em Franca com a nossa mesa de renda variável, mesa de renda fixa, mesa de seguros, internet, está tudo em Franca. E aí você tem em Ribeirão Preto outras áreas de suporte, área de câmbio, corporate, e o nosso CIB, que é o nosso Centro de Inteligência Blue, está em Ribeirão Preto também. Então, ali, as áreas como marketing, tecnologia, BI. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar toda essa turma, que hoje já dá umas 250, quase 300 pessoas. E a gente está num passo agora importante para virar corretora, né? O CAD já aprovou. Então, a gente deixa de ser um escritório de investimentos e vira, de fato, uma instituição financeira, né? Junto com a XP, nossa principal sócia, comprou 49% nosso. Calma aí. Aí nós simulei, pô. Vocês vão virar uma corretora, então, agora? A gente vira agora a gente dá um passo para uma corretora. Não é só mais escritório de a gente vira uma corretora pelo tamanho que a gente está, pelo nosso volume.
e por toda a nossa estrutura, a gente passa a virar uma instituição financeira, vira uma corretora, né? A XP, o mesmo movimento que o Itaú fez com a XP lá 5 anos atrás, comprando uma fatia de 49% da XP. A XP, vendo o nosso potencial, fez a mesma coisa, comprou 49%. Então, hoje a gente tem como sócio, talvez a principal casa de investimentos da América Latina, né, que é a XP Investimentos. E a gente segue agora, se Deus quiser, daqui a um ano, está no Banco Central para aprovar. Em breve a gente vira uma instituição financeira e a gente vai ganhar mais autonomia, mais liberdade, mais solidez, mais robustez. E isso tudo beneficia, com certeza, o cliente. Essa Vila Blue 3 aí, ela vai ser 5 mil metros, né? 6 mil metros quadrados de área e provavelmente a gente vai fazer uns 5 mil metros de construção. Quantas pessoas hoje tem na Blue? Só pra eu ter uma A gente noção. tem 650 pessoas hoje na Blue. Nossa. Mas a gente está tentando, assim, eu quero ver se eu faço uma área lá, sei lá, para caber 1.000, 1.500 pessoas. Porque eu sei, assim, quando você olha o mercado, você tem 10 trilhões de reais no mercado financeiro, no qual a gente só tem 8% da fatia, né? A XP tem 800 bilhões sob custódia, então a gente tem um pouco mais de 8% da fatia do mercado, então é nada. Quando você vai para os Estados Unidos, você vê que 95% da grana do americano está em plataforma como a XP. Entendi. Então, quando você olha para cá e você vê 92% no banco ainda... O crescimento futuro é certeiro. Eu tenho certeza que nos próximos 5 anos a gente continua dobrando todo ano. Então, eu estou me preparando para esse crescimento e acredito muito que a gente vai continuar crescendo forte aí. Cara, é muito legal. Cara, não, eu fico meio sem palavra. Vagnão, então hoje você literalmente você é CEO de uma empresa que gera aí 650 pessoas. Isso. Que princípio? Existe alguma coisa, eu acho, na sua visão, que você usa para liderar um time gigante desse? Existe alguma coisa na sua gestão que você faz de alguma forma? Como é que é isso? Tipo assim, o que você aplica diariamente? Como é que você consegue gerir todo esse time? Cara, primeiro você tem que trazer pessoas boas, né? Como eu falei, empresa é pessoas e processos. Então você tem que ter pessoas boas do teu lado, né? Não dá para eu ver tudo que está acontecendo na empresa mais, né? A empresa ficou muito grande, não só por ter 650 pessoas, mas por estar em 15 cidades diferentes. Então eu tenho pessoas em Brasília, em Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, São José do Rio Preto, Bauru, Marília, Uberlândia, Uberaba, Campinas, enfim. Então você não dá. Né? Então você tem que ter pessoas... Não tem como ter vários Wagners em cada cidade. Então você precisa delegar. A gente criou um organograma bacana, onde eu tenho diretores abaixo de mim, superintendentes, líderes, assessores, enfim. Acho que isso ajuda bastante. E a minha liderança é pautada muito no exemplo, né? No trabalho duro. E eu acho que isso arrasta bastante, né? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer e colocar em prática, né? E as pessoas verem isso, né? Então, eu falo que no Brasil você tem a síndrome do possível, né? Você leva teu carro no mecânico, o mecânico fala, vou fazer o possível. Você leva teu filho no pediatra, vou fazer o possível. E nos Estados Unidos ele fala, I will do my best, eu vou fazer o meu melhor, né? Então, eu acho que eu tenho feito o meu melhor e as pessoas que estão comigo, eu tenho provocado elas a fazer o meu melhor. E eu falo muito para as pessoas que não existe lugar marcado no futuro, né? Você vê, o Facebook e o Orkut foram fundados em 2004, ambos, e hoje o Orkut não existe mais, né? Um jogador de futebol, há 30 anos atrás, ele corria 6 quilômetros no campo. Hoje ele corre 11. Não aumentou o tamanho do campo, não aumentou a duração da partida e não diminuiu o número de jogadores. Então, não existe lugar marcado no futuro. E eu tenho conseguido aí engajar meu time e tentar marcar o nosso lugar no futuro, porque eu acho que eu estou fazendo o meu melhor. É isso que eu tenho levado, assim, de muito trabalho, de muita resiliência, de força de vontade, de ligar mais. Pô, não está abrindo conta? Cara, liga mais, fala mais. Gasta a sola do sapato, né? Você tem que... Barriga no balcão. Barriga no balcão, que é um termo que eu uso muito. Eu acredito da barriga no balcão, do trabalho. O Vitor me falou essa isso. Então, eu acho que nada resiste ao trabalho. Pelo menos, acho que assim, de verdade. E eu sou um cara que eu falo muito... o Shakespeare, ele tem uma frase, né? Que ele fala que a insegurança é a cabeça que segura a coroa, né? Essa frase do William Shakespeare. E eu me vejo muito nela, porque eu acho que um rei, quando ele está inseguro,
ele fortalece os portões do palácio, ele coloca mais sentinela, mais soldados como sentinela, porque ele tem medo de perder aquilo que ele já tem. E eu tenho muito medo de perder o que eu tenho. Então, isso é uma insegurança. E eu acho que as pessoas, quando são mais inseguras, isso acaba sendo uma catapulta para você querer mais e querer avançar mais. Então, quando eu vim para São Paulo, né, eu pensei, cara, precisamos ir para São Paulo. E aí eu falei com os meus sócios, ele falou assim, cara, mas quando nós vamos? Ano que vem? Eu falei, não, semana que vem, já fechei o imóvel. Cara, mas quem vai tocar? Eu falei, eu. E eu tenho 2 filhos, né, pequeno, minha família do interior. E mudei, aluguei um apartamento e vim para São Paulo e vim muito inseguro. Só que essa insegurança serviu de alavanca para eu poder fazer acontecer o mais rápido possível. Né? Então, hoje já estamos com 50 pessoas, com 7 meses de operações, 8 meses, já estamos com mais de 50 pessoas. E assim, trabalho muito, assim, trabalho 15, 16 horas por dia. Então, eu falo que minha vida é, cara, trabalho, minha família, igreja, e eu não tenho tempo para fazer mais nada, porque eu estou muito focado, sabe? Muito focado. E eu acho que a gente tem que ser inseguro com a esposa. Ah, agora eu estou casado, poxa, eu vou engordar, tem que cuidar. A gente tem que, se a gente começa a ser inseguro com a esposa, ou com os pais, com os filhos, com medo de perder, eu não vou falar, vocês são amigos, não vou falar que eu gosto do João, porque, cara, toda hora eu falo, ele vai entender. Não, cara, tem que falar, porque você não quer perder essa amizade, entende? Então, eu tenho trabalhado muito isso na minha vida. Eu tenho sido bastante inseguro e eu acho que essa insegurança com os meus sócios, com os meus colaboradores, com a minha família, você acaba te tornando uma pessoa melhor a cada dia, entendeu? Então, eu tenho levado isso como filosofia de vida e acho que se você tiver Deus na frente, humildade e trabalhar duro, acho que são as 3 coisas assim que você fala, cara, tem uma fórmula de sucesso, eu acho que são essas 3 coisas, sabe? Deus, humildade e trabalhar duro. Trabalho duro. Eu acho que é isso. Incrível. E, Vagnão, para a gente finalizar aqui, eu sei que você está corrida, vida corrida. Tem que ir para Ribeirão ainda. Tem que ir para Ribeirão ainda. Mas, Vagnão, hoje, né, nosso público em geral, tanto meu, quanto do meu perfil, quanto do Bolt, quanto do Birdcast, jovens, né? São jovens. E o que a gente pensou desde o início, quando eu troquei ideia com o Bolt, foi, eu quero fazer esse podcast para influenciar e incentivar ao máximo a nossa geração. Né? Então, hoje eu estou à frente do podcast, estou à frente do Legado, estou desses projetos que de fato, para fazer a nossa geração dos jovens serem jovens, cara, que estão ali também dispostos e querem trabalhar duro, né? Então, assim, é muito legal quando a gente vê uma pessoa bem-sucedida que fez um case de sucesso, que de fato está ali fazendo acontecer, passar um ensinamento para eles, assim, no sentido, faz isso, vai por esse caminho aqui, né? Então, hoje, Vagnão, o que você daria o conselho aí para os jovens de todo o Brasil que vão estar ouvindo a gente aí e também assistindo pelo YouTube? Pô, cara, primeiro, eu queria falar para o jovem ter paciência. Eu acho que a quantidade de informações que os jovens recebem hoje acaba deixando sem paciência. Eles querem pular etapas, né? Ele quer o atalho para o sucesso, né? E o atalho para o sucesso não existe, né? Ficar rico rápido, né? Ter um carrão para andar rápido. E as pessoas me veem hoje, apesar de eu ter 37 anos, né? E ser uma pessoa até jovem, né? Para os padrões do mercado, mas eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Faz 25 anos que eu ralo. Então, assim, não foi, os caras... Às vezes a galera vem e fala, mas vocês cresceram rápido. Putz, eu falo... Eu tô desde os 12. Cara, mas não fala isso, não, cara. Não, e mesmo empreendendo, né? Eu comecei a empreender lá com 22. Então, assim, faz 15 anos que eu tô empreendendo, cara. Não foi ontem. E quanta água passou debaixo da ponte, né? E quantas crises, quantos momentos difíceis, quantos desafios. Porque a gente geralmente conta só a parte boa, né? Mas tem um monte... Depois a gente poderia fazer um podcast só para me contar os erros, o que eu já tomei na cabeça, o que eu já perdi, porque foram muitos. É óbvio que se chegar onde a gente chegou hoje, eu acertei mais do que errei, que eu acho que é essa que é a balança, mas eu errei pra caramba. Então, eu acho assim, tenham paciência, o jovem eu vejo hoje que ele sabe lidar pouco com a frustração, né? Se ele toma ali uma burdoada na cabeça, por um momento de vida ali, o psicológico dele fica mais abalado, né?
Então, eu acho que a resiliência é uma palavra bonita para se escrever numa rede social, mas é difícil pôr em prática, é difícil ser resiliente, né? Porque ser resiliente é você não desistir nunca, né? E é impossível você derrotar quem nunca desiste. É impossível. Então, se eu pudesse falar alguma coisa aqui, ter humildade. Se você só está acertando, você pode ter certeza que em algum momento você vai errar. Isso vai ser bom, porque vai te deixar mais humilde, né? Então, é muito importante, né? O fracasso é um baita de um professor. E não desistir, né? Que é o que eu tenho feito na minha vida. Não tenho desistido, mesmo em momentos, porque é isso que faz a diferença lá na frente, é você não desistir. Tem uma coisa assim, uma curva, né? Que quando você entra num momento complicado do mercado ou de vida, você tem uma curva assim que você começa a entrar na descendência, e aí na hora que você começa a estabilizar para voltar, muitas pessoas desistem aqui. Antes de virar a curva, sabe? É igual na bolsa, o papel começa a cair que é 30%, você fala, vou vender. E era o fundo, depois ela reverte e começa a subir. Então, muita gente faz isso. As pessoas, elas desistem no meio do caminho, né? Então, eu acho que se você tiver humildade e não desistir nunca, e tiver uma fé, porque o que é a fé, né? A fé está lá em 11 de Hebreus, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. Então, você não, e para você ser empreendedor, você tem que ter muita fé. Eu não sei o que vai acontecer esse ano, não sei quem vai ganhar, mas eu tenho uma fé dentro de mim que as coisas vão dar certo. Isso é fé. Você não consegue enxergar, mas você consegue acreditar. E isso faz com que você contrate mais pessoas, mesmo num momento, talvez, de desafio adverso. Então, acho que se você tiver fé, que eu falo de Deus, tiver humildade para entender que você não sabe tudo, que você vai errar, que você precisa aprender e talvez desaprender para reaprender, né? Porque o que te trouxe até aqui, né? As mesmas habilidades, as mesmas coisas que te trouxeram até aqui, não são elas que vão te levar para o próximo passo. E para você aceitar isso, você precisa ser humilde. Então, se você tem fé, se você tem humildade e não desiste nunca, trabalha duro, cara, com certeza você vai chegar lá. De uma maneira ou de outra, você vai chegar lá. Que aula. Quem não pegou papel e caneta para anotar isso aula. daí, por favor, volte. Esse aqui tem que ser o tipo de podcast de chegar segunda-feira de manhã, toda segunda-feira de manhã e escutar. Isso aí. É uma história incrível. E vai, eu fico assim, muito, muito feliz mesmo de poder hoje estar aqui, né? Ter um podcast aqui, ter um bom sócio, convidar um empreendedor como você para estar aqui junto, porque também, assim, desde novinho, com essa vontade de querer fazer as coisas acontecerem e criar a minha história, né? E criar as coisas e, de fato, como você falou, conseguir encontrar boas pessoas ao longo do meu caminho. Trabalho muito duro para isso acontecer e fico muito feliz hoje de estar à frente de um projeto educacional para inspirar jovens, né? E ter boas pessoas como você aqui com a gente, tá? Fico muito grato de você ter aceitado o convite, ter participado com a gente aqui. É uma honra enorme ter recebido você. Eu acho que essas últimas palavras do Wagner aí a gente fechou com chave de ouro. Chave de ouro. Eu fico muito feliz também por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, porque hoje eu e o João, principalmente eu e o João, infelizmente eles não, mas principalmente eu e o João tivemos uma aula aqui, né? Total, uma aula absurda. Imagina, eu que agradeço vocês pelo convite. Espero que a gente tenha passado um pouco aí da minha história, né? Que ela deu certo, né? É uma história que deu certo, né? Graças a Deus saí de onde eu saí, né? Periferia, montado um escritorinho lá em Franca e tal, a gente está hoje. Com certeza eu fico muito orgulhoso do que eu estou construindo e de estar conseguindo transformar a vida de tantas pessoas, não só dos clientes na parte de investimentos, mas dos colaboradores, né? Que a gente tem conseguido transformar. E eu acho que o meu maior mérito, sem dúvida, foi ter trazido pessoas melhores que eu para o time, para a empresa. Então, eu acho que é isso. Assim, porra, obrigado aí, vocês estão de parabéns. E contem comigo aí, sempre que precisar, podem contar comigo aí. Obrigado mesmo. João. Valeu. Turma, esse aqui foi o episódio com o Wagner. Quarto episódio, CEO da Blue 3. Hoje o melhor eleito escritório de assessoria do Brasil. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Valeu. Tamo junto. Grande abraço.